Eu sempre prezo muito a escola dominical. É bom uma pregação, ela anima, ela orienta, mas uma escola dominical, como sempre eu digo, é como aquela chuva mansa que penetra na terra e simplesmente as árvores são então aguadas e é melhor. Então a escola dominical é aquele ensino que leva o crente a se consolidar. A se consolidar. Nós, é como a fé que Jesus deseja que tenhamos. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, eles iam falando a respeito da morte de Jesus, a tristeza que havia sobre eles. Quando Jesus saiu, vamos dizer, e perguntou-lhes: o que é que vocês estão falando? É só tu és estrangeiro, não sabe o que tem acontecido aqui em Jerusalém. Mataram a Jesus e nós críamos que ele redimiria Israel. Quer dizer, as nossas esperanças se foi. Então Jesus simplesmente os levou para dentro das Escrituras. Jesus poderia ter dito para eles: veja, sou eu, estou aqui, eu ressuscitei. Oh, que maravilha! Mas eles ficariam sem ter uma resposta bíblica aonde a fé deles deveria se consolidar. Deus quer que a nossa fé tenha raízes, tenha um alicerce, tenha aonde se apoiar. Então Jesus começou a dizer para eles, lembrar nos salmos, nos profetas, que convinha que o Cristo padecesse, ressuscitasse. Vocês lembram o que aconteceu ali na cruz, Salmo 22, né? Repartiram entre si os meus vestidos e lançaram sorte sobre a minha túnica. É mesmo, né? É mesmo, Cleófas. Então a fé deles foram para dentro das Escrituras. Lembra quando ele disse para ir buscar o burrinho, o jumento? Para que se cumprisse as Escrituras, aí vem o teu noivo, manso, pobre, humilde. É mesmo. Então Deus quer que você tenha uma fé, mas que aonde ela tem que se basear? No alicerce. Como disse Paulo, que a igreja está fundamentada sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. Não um alicerce que o Papa, o Bispo, ou este ou aquele teólogo colocou, mas o alicerce bíblico. É um compromisso com as Escrituras. Então, irmãos, o ensino ele é para nos levar dentro das Escrituras e traçar o caminho que devamos caminhar. Vamos, nesse momento, vamos ficar de pé. Inclinemos nossas frontes. Pai, estamos na tua casa. Como o filho vem à mesa, em busca do pão, nós viemos em busca
do nosso pão espiritual. O pão que nos sustenta, nos alimenta, nos sacia. E eu espero que o Senhor administre esta reunião, ó Deus, e abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras. O homem pode abrir a Bíblia pela sua própria força, mas abrir o que está ali, o seu conteúdo, é preciso que o teu Espírito revele. Então abra o nosso entendimento para compreender o momento em que estamos vivendo também, no meio de tantos sinais. Ó Deus, que isto não seja tomado de uma maneira superficial, mas como disse o Senhor, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Pai, administra-nos nessa manhã. Entregamo-nos a Ti, entregamos toda a audiência ao Senhor, aqueles que estão presentes, aqueles que estão ouvindo e aqueles que ouvirão no futuro. Em nome de Jesus. Amém. Eu penso que poderia desligar o ar-condicionado. O tempo está fresquinho, está bom, né? Está ventando bastante ali. Faz um barulho. Eu estou com a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 3. Na carta de Filadélfia, verso 10, nos diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Repetindo, como guardaste a palavra da minha paciência, é preciso ter paciência com Deus. É preciso saber esperar o momento de Deus agir. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Que tentação é essa? É o que vamos falar nesta manhã. Para tentar os que habitam na terra. Podeis assentar? Eu tenho aqui em mãos essa mensagem, Filadélfia. A era de Filadélfia. Vocês sabem que a igreja, a dispensação da graça, ela está dividida em 7 etapas, que é chamada 7 eras da igreja. A era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. A era de Éfeso veio do ano 53 a 170, Esmirna 170 a 312, quando Constantino aderiu ao cristianismo. A era de Pérgamo 312 a 606. A era de Tiatira, mais longa, durou 900 e tantos anos, de 606 até que levantou Martim Lutero, em 1520. A era de Filadélfia, a 6ª era, de
ela veio de 1750 a 1906, e a última era que estamos vivendo é a era de Laodiceia. Então, quando você ler as Escrituras e ver sobre essas igrejas ali, Apocalipse 2 e 3, não é igrejas locais. Deus tomou aquelas igrejas locais como um tipo, para tipificar espiritualmente aquela futura era. O Deus que se adorava naquela cidade, a religião, o comércio, a ciência, tudo tipificaria o que passaria naquela futura era. Então, estamos lendo o que Deus deu essa promessa. Ele elogiou a igreja e fez uma promessa. Eu quero ler nas palavras do nosso mensageiro o que ele diz. O que ele quer dizer com a palavra de minha paciência? O que significa palavra de minha paciência? Hebreus capítulo 6, verso 13 ao 15 diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, aí está o exemplo. Abraão teve paciência, esperou por quantos anos? 25 anos. Para um velho a coisa já era difícil, quanto mais 25 anos, né? Mas ele esperou com paciência. Isso é um tipo. Você tem pressa que Jesus venha, mas tem que chegar ao último eleito. Você quer que Deus haja por ti? Permaneça na sua paciência. Ele tem, como dizem, o seu tempo. Não é dentro do meu nem do teu tempo, é no tempo que ele determinou. E temos que ter paciência. Vejamos, o Espírito está falando sobre a palavra de Deus que é dada a nós. Esperar pelo cumprimento desta palavra requer paciência. Assim como aconteceu no caso de Abraão, ele esperou como vendo aquele que é invisível. Ele foi paciente e assim a palavra finalmente foi cumprida. Este é o modo pelo qual Deus ensina paciência a seu povo. Pois se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas, no mesmo instante que vocês orassem, vocês nunca aprenderiam a paciência, mas se tornariam ainda mais impacientes com a vida. Está vendo? Se Deus respondesse-nos na hora que nós pedíssemos, é como um filho, né? Aquela filha que quer tudo na mão agora. É como aquela esposa ou esposo que não é para amanhã, já foi para ontem que eu queria isso. Aquela impaciência. Então, se alguém é criado dessa forma, será mais impaciente. É aquele filho mais agitado. Então, a maneira de Deus nos educar é isso. Espere. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Agora, quando se toca, vocês me deem licença um pouquinho. Quando se toca nisso chamado paciência, ai.
Vivemos em um tempo que tudo é agora, tudo é ligeirinho, tudo tem que ser para nesse momento. Então, é um povo, é uma geração impaciente. Se a internet não entrou agora, a coisa já... O que está demorando? Calcula-se, há 100 anos atrás, você mandasse uma carta para o Rio de Janeiro. Até ela chegar lá, ia a cavalo daqui, para ser transportada, depois de navio, levava meses, né? Mas hoje tem que ser agora. Então nós vivemos numa era o quê? Neurótica, por isso que as pessoas são tão neuróticas, tão agitadas, tão impacientes. E se há uma coisa que nós devemos ter, é paciência e paciência com Deus. Paciência com Deus não é Ele ter conosco, mas devemos ter paciência com Ele como Abraão, né? Olha bem, se Ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas no mesmo instante que vocês orassem, vocês nunca aprenderiam paciência, mas se tornariam ainda mais impacientes com a vida. Deixe-me mostrar-lhes esta verdade ainda mais claramente. Hebreus 11, verso 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito. Eis aí, Abraão foi tentado depois que recebeu a promessa, a palavra da promessa. Guarda isso. Abraão foi tentado depois que recebeu a palavra da promessa. Pensamos que uma vez recebendo a promessa, não há mais prova, não há mais tentação, né? A maioria pensa que logo que oramos em nome de Jesus, sobre as boas promessas de Deus, que não poderia haver mais tentação. Mas aqui é dito que Abraão foi tentado depois que recebeu a promessa. Isto é exatamente correto, segundo o salmista referindo-se a José. Salmo 105, 19 diz: até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. José foi preso e aí passou pelas suas, né? Deus nos deu promessas excessivamente grandes e preciosas. Ele tem prometido cumpri-las. Ele o fará. Mas do tempo que oramos até o tempo que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas. Porque somente na paciência possuímos a vida. Que Deus, olha, vamos repetir. Porque somente na paciência possuímos a vida. Que Deus nos ajude a aprendermos esta lição, assim como sabemos que o povo da sexta era aprendeu a paciência. Lemos a história das vidas destes grandes cristãos, que grande contraste vemos entre suas vidas e a nossa, porque eles eram tão pacientes e quietos. E hoje somos tudo menos vencedores na super impaciência e na pressa. Ele continua nos dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui novamente vemos a superposição de duas eras, porque esta promessa tem a ver com o fim do período dos gentios
que culmina na grande tribulação. A superposição Deus está falando nessa era de Filadélfia, mas isso se cumpriria na era seguinte, que seria a última era, a nossa era, a era Laodiceia. Então, quando o período dos gentios termina, Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios finalize, né? E tudo vai terminar na grande tribulação. Então, hoje nós vamos ter um estudo um pouco mais detalhado sobre essas coisas, mas não é tudo. Há muitos outros pontos. E eu desejo realmente, a tempo, entrar em algumas coisas mais, coisas que haverão de acontecer, coisas que estão acontecendo, e nós devemos conhecer o momento em que estamos vivendo. Para quê? Para a gente estar preparado. Não é certo? Então, tudo termina no período da grande tribulação. O tempo dos gentios, que culmina na grande tribulação. O que é a grande tribulação? Nós sabemos que a grande tribulação são aqueles 3 anos e meio, a última metade da 70ª semana de Daniel. Os 3 anos e meio, aonde no final dela irá estourar a terceira grande guerra mundial. Será uma guerra rápida, porém, fará com que todas as demais guerras parecessem brincadeira de crianças, não é? Mas a noiva, a igreja eleita, ela não estará aqui. Ela não passará pela grande tribulação. A igreja nominal, ela passará as virgens nécias, mas a igreja de Cristo não. Ela não passará pela grande tribulação. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então vamos ver que tentação é essa. Este verso não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e atravessará a tribulação. Ainda para que vocês saibam, Enoque foi o 7º depois de Adão, que representa esta era, a era dos vivos. Serão arrebatados os que estão vivos, os mortos ressuscitarão, os santos, né? E os que estão vivos serão transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. É o que nos diz em Tessalonicenses, Paulo nos ensina. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Então, Enoque é o tipo da noiva. Ele foi arrebatado, levado ao céu sem morrer. Quando Noé representa a igreja que passa pela tribulação. Veja só, passou pelo dilúvio. Mas a noiva, ela não passa pela tribulação. São pequenos pontos, mas que a gente tem que compreender bem. Você tem que consolidar a sua fé dentro das Escrituras. E ali nós temos esses tipos, são sombras, e as Escrituras nos mostram como é, como será.
Se ele significasse isto, quer dizer, se a igreja passasse pela tribulação, isto ele o teria anunciado, mas disse: eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação do Éden. Que tentação é esta? É igual à tentação no jardim do Éden. Ela será uma proposição muito convidativa, sustentada em oposição direta ao mandamento da palavra de Deus. E, no entanto, do ponto de vista da razão humana, ela será muito esclarecedora e causadora da vida, de modo a enganar o mundo. Somente os eleitos não serão enganados. Vamos aqui. A serpente chegou a Eva. A serpente não era, até então, um animal que rastejava. Ela tinha um pequeno grau de inteligência e, por certo, deu lugar ao diabo. O diabo ocupou e entabulou conversação com Eva. Bom dia, irmã Eva. Bom dia. Como vai? Gostosa essa fruta? Sim. Oh, muito boa. Deus não disse que podereis comer de todos os frutos do jardim? Olha a sagacidade. Naquele tempo, era toda a Bíblia que Adão e Eva tinham. Era esse verso. Vocês podem comer de tudo, menos tocar na árvore da ciência do bem e do mal. O diabo simplesmente inverteu em forma de uma pergunta. Não podereis comer de toda fruta? Oh, Deus disse que não podemos tocar em tal coisa. Porque o dia que tocarmos, nós morreremos. Ah, não. Deus sabe que vossos olhos se abrirão, vocês conhecerão bem e o mal. A serpente, ela não estava dizendo a mentira para Eva. Era verdade. O primeiro pregador da Bíblia foi o diabo, através da serpente. E veja, convenceu ela, despertou ela, porque ela foi despertada e viu que o fruto era bom, comeu, e aí abriu os olhos e levou do seu fruto, e este fruto, vocês bem sabem o que é. Não era uma maçã, não era uma outra coisa, não. Eva cometeu adultério com aquela serpente. Aquela serpente era entre o chimpanzé e o homem. Até hoje eles andam buscando este elo perdido. E dali, Eva foi ao seu marido. E Adão entrou naquilo de olhos abertos, sabendo o que aconteceria. Não é isso aí? Então, a conversação foi muito convincente. Por isso, o profeta aponta como na tentação de Eva. Vocês já olharam alguma coisa a respeito do ecumenismo, que é conhecido como a imagem da besta? Eu estava olhando algumas conversações de pessoas, realmente são convincentes. E se baseia no que disse Jesus, que eles, ó Pai, sejam um, como nós somos um. E se você der ouvido, como Eva deu ouvido a isso, você vai ter problemas. Então veja,
será muito esclarecedora essa tentação. Há um só povo, um só Deus, uma só cabeça. Criarão um sistema chamado a imagem da besta. Eu estou adiantando aqui, mas vamos lá. A tentação virá como segue. O movimento ecumenical, que tem começado naquilo que parece um belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo que todos possamos ser um, torna-se tão forte politicamente que ela faz pressão sobre o governo para obrigar todos a se unirem com ela, quer direta ou através de princípios promulgados em leis, de modo que nenhum povo será reconhecido como verdadeira igreja, a menos que esteja sob domínio direto ou indireto do concílio. Faz tempo, desde antes, Paulo Pio XXIII, não sei quem começou com isso, pelo ano 60, antes de Paulo VI, Papa Paulo VI, Pio XXIII, é isso mesmo, João XXIII, é João XXIII. Sempre a Igreja Católica foi contra os evangélicos, contra todos. Antigamente queimava-se as Bíblias e apedrejava as igrejas protestantes. Era aquela perseguição. Porque a Igreja Católica nunca aceitou o que aconteceu nos dias de Lutero, a Reforma. O mundo até então era dominado, reis, governos, nações, era dominado pelo Papa. Ele batia o martelo e todos tinham que ouvi-lo. De acordo com ele assoviava, as pessoas tinham que dançar. Mas veio Lutero, no ano 1520, e mostrou: o justo vive da fé. E mostrou as Escrituras, e traduziu as Escrituras, e pôs na mão do povo alemão. Então, houve o quê? Um racha na cristandade. E o que houve? A Igreja Católica simplesmente perseguiu naquilo que chamava Santas Inquisições. As fogueiras foram acesas, e milhares morreram queimados. E vocês conhecem a história, foi pesada. Mas a Igreja Católica nunca aceitou isso. Então, mas como vamos fazer? Vamos pensar assim. Vamos nos unir, porque o desejo do sistema romano é mandar no mundo como eles mandavam nas eras passadas. É o sonho deles. Mas eles não têm como fazer mais isso. Hoje se olha muitas nações, mesmo nominalmente, são evangélicas, por exemplo, América, Holanda, e muitos aí que se chama de evangélicos não são católicos. Mas o que vamos fazer? Esse João 23, ele teve uma ideia muito boa. Vamos estender nossos braços e receber os demais cristãos. Porque, como sendo a igreja majoritária, eles teriam administração. Abriram
as suas portas, convidaram líderes evangélicos do mundo todo e promulgaram o Concílio do Vaticano, Vaticano II. Não faz muitos anos que terminou isso. Era uma abertura. Somos todos cristãos. Vamos nos unir. E esta união, ela é conhecida como ecumenismo. A ecumenismo é uma tolerância, um respeito pelas demais religiões. Não é que eles creem na mesma coisa. Eu estava ouvindo o Papa João Paulo II dizendo, no seu livro, que devemos aceitar isso, mas nunca abrir mão daquilo que cremos. E cita algumas coisas, como cremos em Maria. Quer dizer, vamos estar unidos, mas não vamos abrir mão. O que é o ecumenismo? É uma colcha de retalho. Um pano amarelo, um vermelho, um azul, um verde. É uma colcha de retalho. Unidas. Então veja vocês, para que essa união? Para terem mais poder. E aqueles que não se aderirem a esta união, no futuro, com a lei, a promulgação de leis, que eles realmente estão alcançando dia após dia mais poder. E basta o seu Lula aí determinar qualquer coisa, a igreja perde o apoio da lei e deixa de ser uma igreja. Vocês lembram? No ano 2002, quando o Lula foi presidente pela primeira vez, creio que essa é a data. Ele, como um sindicalista, ele havia feito pacto com a Igreja Católica. Pode observar que esses sem terra, como é chamado, MST, sempre é apoiado pelo sindicato e pela Igreja Católica. É claro que eles ouvem acordos. Houve acordos. E quando ele ganhou, é claro que abriu a embaixada ali no Vaticano, uma embaixadora, e ela trabalhou para essas coisas. O que aconteceu? O governo, no primeiro ano, eu lembro disso, decretou que a única igreja seria a Igreja Católica e as demais teria que se transformar em sociedades. E quem não fizesse isto, perderia, vamos dizer, o direito de se representar como igreja. Irmãos, eu pensava que era tão difícil isso acontecer, mas que nada. Basta uma canetada. Então as igrejas evangélicas se levantaram, e eu recordo que foi no dia 22 ou 23 de dezembro, o seu Lula suspendeu essa lei. Por quê? Eles fazem as coisas na surdina. É como eles fizeram ultimamente. Eles deixam para fazer sexta-feira, onde está só os representantes dos partidos. Lembra vocês que foi decidido ali em Brasília, que estou me esquecendo alguma coisa, sobre a Igreja Católica se tornou a igreja oficial.
Hoje diz, o Brasil é um país laico. Não, ele não é um país laico. Pela lei, não é. Eles conseguiram aquilo que antes o Brasil era, antes de Getúlio Vargas. Era a única religião reconhecida oficialmente. E eles simplesmente conseguiram esse apoio. Direito de ensinar nas escolas públicas. E se eles têm, quer dizer, a Igreja Católica, como é a igreja oficial nesse país, ela se tornou protegida pelo país. Mas é o contrário, é o país que termina sendo refém delas. Para construir uma igreja, não é com dinheiro dos católicos, é com dinheiro do governo. Para reformar, é com dinheiro do governo. Isso, nação nenhuma, tem mais. O Brasil teve um retrocesso. Voltou atrás no governo do seu Lula. Então, ele não é um país laico. Oficialmente, ele é católico. Apesar de termos só em Rondônia, 85% da população são evangélicos, pelo menos dito, né? Mas oficialmente não reconhece. Então, foi um compromisso que eles tiveram no tempo do que ele era sindicalista, e há pessoas que apoiam uma coisa dessa. Para mim, toda religião, toda política é do diabo. O diabo ofereceu tudo ali em Mateus 4 para Jesus. A política, ela vem do diabo. Então, o que acontece? Não estamos defendendo partido nenhum. Mas quando você vai votar em alguém, você tem que conhecer quais as bandeiras que aquela gente, aquele partido, aquela gente defende. Eu não votaria em nenhum partido que é contra a família. Porque a base da sociedade é a família. A base da igreja é a família. A base da nação é a família. Nunca votaria por alguém que apoia a desintegração da família. Veja, a inclusão social, gêneros. Nem vou entrar nisso. Mas você tem que saber, para que você não seja participante de coisas erradas. Mas vamos aqui. Esse movimento ecumenista, que cada dia tem mais corpo, nas cidades tem o seu grupo que o representa. Mesmo na África, eu já estive em lugar que ali tivemos que ir diante dessa comissão. Se eles apoiam, você está bem. Se eles não apoiam, você não tem direito nenhum. Nem de alugar um lugar para ter uma igreja, nem de ter um programa de rádio. Há muitos lugares no mundo que você não pode ter nada, fazer nada, sem antes ter aprovação dessa comissão ecumenista. Mas aqui no Brasil não tem. Bem, eu acho que o comunismo em 64 não veio para o Brasil, porque até o brasileiro ia estragar até o comunismo. Do jeito que eles são, né? Mas há lugares, irmãos, que as coisas é apertada. Por exemplo, na Rússia, não se pode mais pregar essa mensagem.
E há outros países, Nicarágua e outros países mais. Então, veja você, que se a pessoa não está dentro desse grupo, que se uniram às igrejas, que se uniram, como uma certa vez uma irmã, que era professora formada, e ela foi chamada pela diretoria. Qual a tua igreja, fulana? Não, eu não pertenço a nenhuma denominação. Não. Eles pensam que você não é um cristão se você não participa de uma religião. Nem adventista, nem isso, né? Então nós não vamos poder ter você aqui. Por quê? Aquele colégio de princípio religioso também só aceita pessoas que estão dentro deste complô. E a irmã foi para a rua, apesar de ser boa professora. E só. Faz tempo, no tempo quase que a galinha tinha dente. Então, irmãos, esta é a coisa que está tomando corpo cada dia mais, cada vez mais. E eles receberão apoio da lei. E a lei simplesmente pode promulgar isso. Quem não aderir a isso, deixa de existir como igreja. Isso é os pequenos grupos, aqueles que não aderiram. E os bens deles? Construíram uma igreja bonita, grande. Bye, bye. Vai para a mão deles. Então, já que deixou de existir esse grupo, não é mais reconhecido perante a lei, os bens deles vão ser tomados. É o que o próprio irmão Brana diz, que chegará o dia de pôr na porta da igreja dele uma placa dizendo, fechado. Vocês acham que isso aqui vai ficar toda a vida conosco? Não, irmãos. Isso haverá de acontecer. Nós nunca jamais nos aderiremos a isto. E quem aderir a isto perde o seu direito de primogenitura, perde o seu arrebatamento. Então vamos aqui. Os políticos querem o quê? Apoio popular. Quem é que tem o povo na mão? Muitos pastores, muitas igrejas, tempo de política, se metem nisso aí. E esquece que Jesus disse, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E púlpitos viram palcos de políticos. Quanto a nós, eles nem nos procuram, já sabem qual é a nossa posição. Nós não encabrestamos o voto da igreja de ninguém, então nem vem por aí. Às vezes aparece alguém por aí, no tempo de eleição, que é o tempo que aparece, né? Mas não damos prerrogativas. Reconhecemos, todos são autoridades, muitos já são autoridades, mas o púlpito é lugar onde se prega a palavra. É o lugar onde se fala de Deus. Não é mistura. O diabo ofereceu tudo a Jesus e hoje oferece um lote, oferece pintar a igreja, oferece isso, oferece... E as pessoas engolem a isca com anzol. Mas não somos melhores do que ninguém. Há muitas pessoas que têm um esclarecimento bem
sobre estas coisas e que tem posicionamento. Não é só você, não. A tentação virá como segue. O movimento ecumenical que tem começado naquilo que parece um belo e abençoado princípio, torna-se tão forte politicamente que ela faz pressão sobre o governo para obrigar todos a se unirem com ela, quer direta ou através de princípios promulgados em leis, de modo que nenhum povo será reconhecido como verdadeira igreja, a menos que estejam sob o domínio direto ou indireto do concílio. Os pequenos grupos perderão seus direitos, privilégios, etc., até perderem toda a propriedade e direitos espirituais com o povo, por exemplo. Agora, a menos que a associação ministerial aprove em muitas, se não a maioria das cidades, isto no ano 62 já, irmãos. Uma pessoa não pode alugar um prédio para serviços religiosos. Isso no ano 60, do ano 60 já. Para se tornar capelão no exército, hospitais e etc., agora é quase obrigatório ser reconhecido como aceito pelos grupos ecumênicos, trinitarianos. Assim sendo, esta pressão cresce e ela crescerá. Será mais e mais difícil resistir, porque resistir é perder privilégios. E muitos serão tentados a prosseguir ligados a este movimento, pois eles sentirão ser melhor servir a Deus publicamente na estrutura dessa organização do que não servir a Deus. No fim das contas, publicamente, muitos vão preferir seguir dentro desse contexto ecumenista, né? Porém, eles erram. Crer na mentira do diabo e servir a Satanás, muito embora se deseje chamá-lo de Jeová, mas os eleitos não serão enganados. Mateus 24, 24 nos diz que, se possível, o quê? Enganariam até os eleitos. Eu vou seguir um pouquinho mais aqui. Nós vemos em Apocalipse capítulo 13. Você vai encontrar ali, em Apocalipse capítulo 13, duas bestas. Uma que surgiu das águas, a que representa o sistema romano. Águas representa povos, nações e línguas. E outra que surgiu da terra. E essa eu quero ler. E vi subir da terra outra besta. Primeira coisa, a palavra besta não é um nome pejorativo, não. Ela quer dizer poder. Sempre é representado na Bíblia por algum animal. Quer dizer poder. Então surgirá outro poder da terra. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Quer dizer, dragão, dentro das escrituras, você sabe, representa o diabo. Aquele dragão vermelho. Falava como dragão. Esses 2 chifres, o chifre representa o quê?
o poder do animal. E isso aqui aponta para a América do Norte. Os 2 chifres representando o poder civil e o poder religioso. E olha o que vai fazer. E exerce todo o poder da primeira besta, verso 12, né? Da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Vocês vão ler isso mais na frente, no livro de Apocalipse, que a besta foi ferida de morte, isso representa o Império Romano. No ano 400 e pouco, caiu como império, mas ressuscitou como religião. Então, foi ferido de morte, mas reviveu. Morreu como império, mas levantou como uma religião. E hoje tem apoio no mundo inteiro. E o Papa é o representante disso aí. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então você não pode pôr muita atenção em sinais. A pessoa falar línguas, profetizar, isso não quer dizer que tem o Espírito Santo. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta. O que quer dizer essa imagem? É o que eu falei aqui antes. É este poder ecumênico, que recebera a ferida da espada e vivia. Quer dizer, o sistema romano, o espírito romano, virá por aí. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. O falar quer dizer, eles terão unção, poder, terão apoio. É uma união entre o sistema religioso com apoio da lei. Aí é onde começará a perseguição. Aqueles que não aderirem a este sistema, a esta união. Agora eles falam com palavras tão bonitas sobre isto, que é como a serpente enganou Eva. E para enganar tem que haver verdades, tem que haver mentiras. Todo engano tem verdades para poder confundir. Então vejamos que essa imagem da besta, a imagem da besta, ela representa esse sistema ecumênico, que cada dia toma corpo, e vai chegar um dia que quem não estiver dentro disto, eu repito, serão perseguidos. Perderão seus privilégios. E até mesmo os bens, a igreja, eles perderão os seus bens, porque está registrado em nome da igreja, a igreja deixou de existir, basta uma canetada. É muito simples. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos,
lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Vocês não é preciso ter cuidado aí com tanta gente falando abobrinha na internet. Não creia nisso não, irmãos. Você tem a direção de um homem ungido, capacitado por Deus, para te ensinar. Amém? E então vive ali em busca de tantas coisas, fala tanta abobrinha. O sinal é o chip, mais isso e aquilo. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Você já foi em algum lugar e eles te perguntam, você quer o CPF na nota? Já? Sim. Hoje nós somos controlados pelo CPF. Calcula qualquer hora vem uma lei que você não poderá comprar ou vender fora do seu CPF, o seu número. Aí a coisa vai pegando. E que tal você que é aposentado? Para receber a tua aposentadoria, tem que estar vinculado. Irmãos, ainda virá coisas pesadas. Então, é como o sucuri, ele vai apertando de pouco a pouco. E a coisa virá, está vindo e virá mais e mais. Esses dias o governo queria controlar o Pix e o cartão. Ele sabe tudo que você gasta. Sabe? Cada dia nós estamos indo para um controle estatal maior. As empresas já não têm por onde fugir. A coisa basta chegar individualmente. E essa imagem da besta, ela é um sistema, é uma união religiosa, principalmente econômica e política. Essas três coisas. Haverá esse sistema, a imagem da besta, que incluirá todas as pessoas, do rei ao servo. Todos terão que estar dentro desse sistema. E aí, como diz o Mato Grossense, é onde o rabo da porca torce, né? Mas lembre-se, o arrebatamento acontecerá. E o profeta diz, quando vier a pressão, olhe sempre para Jesus. Mensagem. A pressão, o que vocês virem em mim, virá sobre vocês. Aquela terceira puxada. Aquela dinâmica. Quando vier a pressão. Então, se não vem, por que se preocupar? Mas é bom que a gente esteja alerta em tudo isso. E essas coisas vêm sob um controle, e quando se unir o religioso com o Estado, aí a coisa se fecha. Mas aí também é a hora do arrebatamento. Eu conheço lugares ali na África que o pastor teve que fazer a igreja fora da cidade, porque eles não permitiram fazer dentro da cidade, construir. Porque não tinha aderido a estas coisas. Então, por fora, irmãos, há muitas coisas acontecendo.
Vamos simplesmente, essas coisas que falamos, é para que você esteja apercebido, alerta. Entende? E aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. O irmão Brana, ele nos diz que ele, quando esteve no Vaticano, ele esteve perto daquela coroa. E sempre, muitos de nós ensinamos que está escrito naquela coroa, Vicarivis Filii Dei. Não, na verdade, até onde se sabe, nem na coroa, nem na mitra papal, está escrito Vicarivis Filii Dei. Mas aonde se baseia isto? Porque a Bíblia diz, quem tem sabedoria, conta o número, que é 666. Se você vai nas Escrituras e observe, olha bem, preste atenção. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo nos diz sobre a vinda de Cristo. Paulo falou na primeira carta sobre a vinda de Cristo, e os irmãos ficaram tão eufóricos. Daí, nessa segunda carta, como Paulo, para amenizar, aí ele diz no verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, quer dizer, o desviamento da verdade, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe aqui e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, aí está a base. A palavra vicarives quer dizer vigário. E a palavra vigário significa em lugar de outro. Então, vicarives filii Dei significa vigário filho de Deus. E vigário no lugar de outro, então, o vigário em lugar do filho de Deus. Você toma essa palavra, as palavras ali em algarismo romano, e você vai encontrar o número 666. E o Papa não diz que ele é o vigário de Cristo aqui na terra? É o que eles dizem. E como diz aqui a Bíblia, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, representando Cristo, né? Querendo parecer Deus. Isso é onde se aplica e de onde se toma o vicarives filii Dei. Vigário, filho de Deus. E quem tem sabedoria conta, que o número é 666, né? Então, amados, onde eu estou? Já estou até terminando, né? Além do mais, os eleitos não somente serão guardados. Lembre, por isso eu digo, fique sempre com a palavra. Viva uma vida junto a Cristo. Tenha um relacionamento com Deus. E mantenha a sua vida humilde aos pés da cruz. E Deus te livrará de todo este engano
todas estas coisas. Além do mais, os eleitos não somente serão guardados, mas quando começar este movimento, a imagem erigida à besta, os santos serão levados no arrebatamento. E este movimento pouco encantador e cativante, que começou na fraternidade de Éfeso, se tornará o monstro de Satanás, que destrói e engana o mundo inteiro. É os selos que fala sobre isso, nos mostra ali no 4º selo. Porque o sistema da igreja do catolicismo romano e do protestantismo que está se unindo, controlará toda a riqueza do sistema mundial e forçará toda a terra a entrar em uma armadilha religiosa, ou matá-los-ão, recusando-lhes o direito de comprar e vender por onde quer que vivam. Isso está cumprido simplesmente porque as filhas da prostituta estão todas simplesmente voltando para ela. Quem são as filhas da prostituta? A Bíblia chama a Igreja Católica grande meretriz, mas diz que ela tem filhas. Porque a primeira denominação que nós tivemos foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica. E como é formado esse sistema? É um sistema piramidal. Tem uma cúpula lá em cima e manda as ordens para baixo, e todos têm que submeter a essas ordens. É o sistema nicolaíta, a liderança de homens sobre a igreja de Deus. É igual no exército, temos aqui o soldado, temos o cabo, temos os terceiros sargentos, segundo, e vai subindo até chegar ao general, marechal, lá em cima. Todas as denominações, eles têm o mesmo sistema. E se não obedecem àquilo, fora. Põe para fora. Por isso, irmão, vocês leiam aquela mensagem que o profeta pregou. Porque não somos uma denominação. E outra, porque sou contra o sistema denominacional. Eles não se submetem à Bíblia. Eles se submetem a uma liderança humana. Então, veja vocês. Vamos seguir lendo, já termino. Essa união é uma união religiosa, é uma união não somente do ecumenismo, a religião cristã, mas também estão conversando com todas as demais religiões, hinduísta, o que mais? Muçulmanos e até candomblé, entende? É uma colcha de retalho. Compreensão, respeito, e cada um, não é que batista vai virar assembleiano, nem assembleiano vai virar batista. Cada um manterá sua cor, o seu padrão. E eles controlará, quer dizer, sistema que está se formando no mundo, que é um sistema político, religioso e econômico. O econômico fala mais alto. E eu quero que vocês entendam isso aqui. O profeta disse que um dia esse sistema, que é baseado no crédito que veio depois da Segunda Guerra,
ele cairá e será implantado o lastro, quer dizer, a garantia do ouro. E vocês vê como que hoje os sistemas, o mundo, a economia do mundo, se baseia no crédito. Esse país exporta mais, esse país é mais industrializado, esse país tem mais crédito. Então, por isso que o dólar domina. As moedas fortes dominam. Mas nós estamos vendo uma bagunça aí, um novo presidente americano, taxando a todo mundo e ameaçando todo mundo. Tudo isso tem algum propósito na mão de Deus. Mas para que entre esse sistema do ouro, o lastro do ouro, a garantia do ouro, que o ouro sempre foi o metal que garantiu. Deu garantia. Há pessoas que compram os lingotes de ouro e guardam em casa. Melhor do que comprar uma fazenda e guardar a escritura em casa. Não é? O que acontece? Para acontecer isso, primeiro tem que cair um e levantar o outro. E eu creio que, isso sou eu, que penso assim, que deve qualquer hora haver uma bomba monetária, o mundo cair, como no ano 29, as ações caíram, e no ano 2008 foi bastante abalada, e qualquer hora pode cair o crédito. Aliás, o crédito nas moedas. O dólar está sendo bastante questionado. Quando o Trump entrou na presidência, só as ações em um dia ou numa semana caíram para 4 trilhões. Alguma coisa vai acontecer. Ninguém está ali sem ter de Deus um objetivo porque está ali. Deus tem alguma coisa para essa pessoa estar ali. Seja lá, seja cá, e cada governo, cada país tem o povo tem o tipo de governo que merece. Deixa eu terminar aqui, estou no último parágrafo. Eu falei sobre as filhas da prostituta, né? Estão todas simplesmente voltando para ela. Primeiro, a mamãe, né? Comporta mal, se retiraram. Mas agora, depois de muito tempo, a mamãe estava certa. Então estão voltando para o velho sistema, se unindo. Nesse ínterim, Roma tem adquirido quase todo o suprimento de ouro. Os judeus têm o bônus e todo o papel. O sistema financeiro do mundo é controlado pelas grandes instituições, que, por sua vez, é controlado pelos judeus. Então, os judeus sabem negociar. E o que farão? Um dia se unirão. E ele dará o golpe do baú, né? Roma tem adquirido quase todo o suprimento de ouro. A Bíblia diz que toda a riqueza da terra foi encontrada nela. No ano 2008, o Papa era aquele alemão. Quando houve aquela bomba e estourou aquela bolha, e as ações caíram, e quem sustentou o mundo negociando, andando, foi os BRICS. Brasil, China, Rússia e Índia e África do Sul. Foi o que salvou. Mas eu lembro que aquele Papa, ele disse bem assim: também vão confiar em papel, porque hoje o sistema de crédito é confiado em papel.
papel. O fulano tem o superávit, a nação tal, ele tem poder. Todo mundo confia que aquela nação nunca vai dar o golpe. Por exemplo, sabe quantos trilhões a América do Norte ela deve? Eu não estou bem lembrado, mas se não me engano é 32 ou 36 trilhões. Não bilhão, trilhões. Aonde eles vão recorrer? Acho que eles vão para a miséria? Não. Roma, aí é onde haverá mudança do lastro. Ao invés de papel. Por isso aquele bispo, Peter Hagen, é um bispo negro com mais alguns, naquela época eles lançaram esse manifesto que deveria ter um banco central dos bancos centrais do mundo. Quem é que quer esse banco central? Roma. Porque quem tem a chave do cofre manda. Como disse alguém, a mim não importa o partido que eu esteja governando. Se eu tenho a chave do cofre dessa nação, quem manda sou eu. Então é o desejo deles criar esse banco central para controlar, para equilibrar, para que nenhuma nação caia entre em é uma coisa justa. A conversa, o papo é bonito. Mas o dia que eles tiverem isto em mão, aí vai mostrar as unhas. Vai mostrar o seu controle, porque o sonho é controlar. Só que você tem que entender uma coisa. Vou falando isso aqui, já vamos terminando. Que ninguém dá bola para a religião hoje. Ninguém dá bola. Mas uma religião que tem dinheiro, as pessoas dão bola por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Você já viu que todas as vezes que entra uma crise, o governo americano já corre lá no Papa, o Papa já vem na América? Quem é que poderá salvar o mundo de uma catástrofe? É quem tem o ouro na mão. E as Escrituras dizem que as riquezas da terra foram encontradas nela. Não adianta você procurar na internet, que eles nunca vão dar essa explicação. A internet está cheia de falsas notícias de qualquer lado. Mas você tem que crer na Bíblia. Mas isso está vindo e vai vir e pronto. Não adianta você querer ou não querer. É aquilo que está determinado por Deus. No tempo próprio, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, recolhendo todo o papel e exigindo o ouro. Sem o ouro, o sistema ruirá. Os judeus serão apanhados e entrarão nesta aliança, e a igreja prostituta dominará o mundo inteiro. Através da economia, não através do catolicismo. Ninguém dá bola para a religião. Mas é o dinheiro. É esse sistema político, a democracia, o dinheiro e um papel de fundo pardo que não é bem visto, que não é visto, que é a religião, mas estará dominando. E assim eles voltam a concretizar o seu sonho de domínio.
Porque o sonho é dominar o mundo. Porém, agora será através deste sistema, a imagem da besta. Essa união. E quem não pertence a ela, vai fazer regime até morrer. Não pode comprar, não pode vender. Não é? Não pode comprar nem vender. Estamos falando de coisas que está acontecendo, vamos dizer, nos bastidores, lentamente estão caminhando. Mas o dia que acontecer, você vai dar valor, ou mais valor, a estas advertências. Que Deus os abençoe, fiquemos de pé. Senhor, queremos lhe agradecer pelo Senhor ter nos enviado um profeta, um mensageiro para esta era, para nos ensinar, nos advertir. E a Escritura nos diz que o povo sem um profeta se corrompe. Ó Deus, abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras e ter o discernimento das coisas que acontecem hoje, pelo menos dentro daquilo que é razoável, que precisamos. Ajuda o teu povo, Senhor. Sabemos que este mundo está chegando ao seu ponto final. Não nos deixe confuso, venha nos guiar, que teu Espírito possa nos conduzir e possa nos livrar de toda ou qualquer armadilha. Abençoe a tua igreja, pois em nome de Jesus pedimos. Amém.